Boa noite a todos. Eu sou Gibson Trindade, gerente executivo do Pacto de Promoção da Equidade Racial, e nós estamos aqui essa noite para mais uma atividade formativa da Associação Pacto. Nossa organização, que foi criada recentemente, tem o objetivo de implementar o protocolo SG racial nas empresas brasileiras, e essa atividade de hoje é mais um encontro de formação tentando aproximar as empresas da pauta racial. Hoje nós vamos discutir ações afirmativas para as corporações, com participantes bastante especiais, com a coordenação da nossa querida Beth Scheiber. Mas antes eu queria também lembrá-los que esse é somente uma das etapas do nosso ciclo. Então, para aqueles que têm interesse em conhecer o protocolo SG Racial, acesse nosso site www.pactopelaequidade-racial e conheça as iniciativas que podem transformar a sua organização e a sociedade brasileira. Beth, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui, né, nesse primeiro webinar, né, formativo do Pacto, né, da Associação Pacto. Eu vou começar me fazendo a minha autodescrição, né, caso tenha alguém que está acompanhando aí pelo YouTube, tem baixa visão. Eu sou uma mulher preta, eu estou com cabelo escuro, preto até o ombro, estou com uma jaqueta de couro, uma blusa estampada que parece bem funky leve, estou com colar, tipo pérola, né? Estou com óculos de aro azul. E atrás de mim é uma tela, nessa tela virtual, né? Que é o símbolo, uma tela amarela com o logo do Pacto. Então, boa noite a todos, todas e todos, mais uma vez. É muito bom estar aqui fazendo parte desse movimento, né? De estar aqui trazendo aí pessoas tão bacanas para falar temas tão importantes que vai ajudar muito para que as empresas avancem aí em trazer equidade racial para dentro da sua organização. Então, começando, né? Meu nome é Elizabeth Scheib Maia, o Gibson querido me chama de Beth Scheib, né? Mas é Elizabeth Scheib Maia, e estaremos aqui nesse dia de hoje como facilitadora, nessa troca de saberes e conhecimento com esses convidados mais que especial. E esse evento, além de ter convidados muito especiais, vai ter aí algumas novidades que eu vou falando aí no decorrer. Então, eu vou primeiro apresentar aí quem são nossos convidados, para que vocês conheçam, vocês acompanharam aí nas chamadas, né? E chamem quem está aí assistindo, chame os amigos para acompanhar, que vai ser bem interessante a discussão. Nós temos a professora Fônia Santana, historiadora, pesquisadora em relações raciais e de gênero e consultora de programas de diversidade e ambientes corporativos. Também é ex-secretária de Direitos Humanos do Rio de Janeiro e presidente do Conselho Curador do IBASE. Está aqui com a gente também, nesse bate-papo muito agradável, o professor Ricardo Henrique, né, que é um economista, superintendente executivo do Instituto Unibanco, ex-secretário nacional de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, SECAD, do Ministério da Educação, e secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, coordenador de implantação do programa Bolsa Família. Bem-vindo, professora Vânia, bem-vindo, professor Ricardo, um prazer tê-los aqui comigo. Temos também a nossa querida Andresa Machado, ela é psicóloga, gerente de impacto social e membro do Comitê de Diversidade, Equidade, Igualdade e Inclusão, do Ambev. Né? E nós temos agora também um convidado especial, né? Um convidado secreto, que são vocês, que estão aqui nos assistindo. Vocês são o nosso quarto convidado. E a gente, para começar e aquecer a nossa conversa, eu vou começando fazendo uma pergunta para você que está acompanhando aí na tela. Coloque aí no chat quais são as boas práticas que merecem ser promovidas e replicadas. O que vocês conhecem, o que vocês ouviram, o que a empresa de vocês está praticando. Coloca aí no chat. É muito bom essa troca, né? De experiências, de aprendizados, erros e acertos. Isso vai fazer que os programas de diversidade sejam cada vez mais efetivos. A outra novidade que a gente tem aqui, né, é que a gente trouxe, as perguntas foram feitas por parceiros do Pacto, por convidados, então, para trazer aí o tema bastante profundidade. Então, a minha primeira pergunta é uma pergunta coletiva, e eu gostaria que todos respondessem, né? Então, vou começar primeiro. Todos terão 3 minutos, mas um pode complementar, pode interromper, vou fazer que esse papo seja um papo bastante descontraído. Né? Então, o Pacto do Defende estimula que políticas de promoção de equidade e valorização de diversidade devem ser apoiadas
em vários valores éticos fundados na busca da igualdade e da justiça. Pensando nisso, o que nossos convidados entendem como prioridade na agenda da equidade racial para as empresas? Eu vou começar com Andresa, né, da Ambev. 3 minutinhos, pode complementar, né? Passando aqui, o que vocês pensam que é prioritário na agenda de equidade racial para as empresas? Vânia, Andresa, com você. Boa noite, gente. Primeiro, prazer estar aqui com vocês nesse papo, uma pauta tão importante. Então, sobre o papel das empresas, né? Acho que o primeiro ponto é reconhecer que a jornada é longa, né? Temos problemas aí estruturais, problemas que vêm de longa data, e a gente tem uma jornada longa para seguir. E dentro dessa jornada, acredito que as empresas elas têm que entender o papel e a responsabilidade que elas têm como agente de transformação, né? Não podemos mais ser passivos, né? As organizações, as empresas, elas têm que tomar um papel ativo nessa transformação. E principalmente com uma certa urgência, né? Que a pauta requer urgência. E uma forma que eu gosto muito de trabalhar e que a gente faz aqui na Ambev é traçar compromissos, traçar metas, né? Quando a gente escreve onde que a gente vai chegar, quando a gente dá objetividade para a questão, além da gente se movimentar, porque a gente tem uma meta, a gente tem o que alcançar, isso dá celeridade também, né? Então, é assumir a responsabilidade, né? Entender que é responsável, sim, e traçar metas e compromissos para alcançar e para essa transformação que a gente está buscando. Obrigada, Vânia. Vânia, desculpa, Andresa, obrigada. Professora Vânia, por favor. Todos me ouvem. Boa noite a todas, todos e todes. Eu também quero aqui fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra. Hoje eu estou vestindo uma camisa preta, tenho uma echarpe colorida em torno do pescoço, está frio. Ela é uma escarpe colorida, com azul, vermelho e preto. E atrás de mim tem uma estante de livros. Esse é o ambiente, o meu escritório de trabalho, né? E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu quero agradecer imensamente o convite. Tenho uma expectativa muito grande em relação ao pacto. Acho muito importante a iniciativa, os objetivos e o desafios no plural, né? Que essa aliança está se propondo. Então, estou muito feliz de estar participando desse webinar. Bom, qual é a prioridade? Eu vejo duas prioridades fundamentais. Empregar pessoas negras. Essa precisa ser a prioridade. E a segunda prioridade é anunciar que isso é uma prioridade porque esta é uma forma efetiva de enfrentar o racismo e a discriminação racial no Brasil. Se essa pergunta tivesse me sido feita no ambiente da universidade, eu daria uma outra resposta. Mas, em se tratando de empresas, em se tratando da responsabilidade de gerir negócios e produzir, considerando que o business é trabalho, não há outra. E por que nós vamos fazer isso? Nós devemos fazer isso por questões constitucionais, porque todas as pessoas têm direito a um trabalho digno. E nós faremos isso também porque é o que está sendo dito em vários instrumentos internacionais. É preciso enfrentar a discriminação racial e racismo, e acesso ao trabalho é uma dos eixos fundamentais, é o que você demonstra, como a sociedade demonstra, e como os setores produtivos podem demonstrar o seu compromisso de enfrentamento ao racismo. Então, a prioridade
é essa, é colocar as pessoas para trabalhar. E daí nós vamos pensar como fazer isso. Mas, na minha opinião, em se tratando desse grupo, o que as empresas podem fazer é empregar. Obrigada, professora Vânia. Ricardo, por favor. Obrigado, Andete. É um prazer estar aqui ao lado de Vânia, querida amiga, de Andressa, que acabei de conhecer. A minha audiodescrição: eu sou um homem branco, careca, de barba, uma barba um pouco mais grisalha do que antigamente, mas uma barba. Estou de um pullover azul, uma camisa clara, rosa clara, tá? Atrás de mim tem uma fotografia de um livro chamado Ser Diretor, do Éder Chioreto, e essa fotografia é de uma estudante, uma menina estudante, debaixo de uma árvore frondosa, linda, e lendo um livro. Tipicamente, uma das fotos do livro é um livro que conta histórias de redes públicas de ensino. Isso é uma foto dentro de uma escola, que traz talvez o fundamento freiriano básico aqui, que todo lugar é um lugar para estudar e para aprender. Para a questão, Beth, eu acho que talvez, dando mais um ponto nesse tecido que a Andressa e Vânia trouxeram, o primeiro elemento talvez seja a possibilidade que as empresas no Brasil hoje têm, em linha totalmente com o Pacto de Promoção da Equidade Racial, de explicitarem uma visão de ambição de uma empresa ancorada numa visão mais contemporânea da sociedade brasileira. Ou seja, a empresa, cada uma, trazer para si, diante do seu histórico, do seu DNA, diante da sua cultura institucional, a responsabilidade de ser um ator relevante, que mantenha o seu core business, que seja capaz de dar conta de todos os seus propósitos e toda a sua intenção de geração de riquezas, mas compromissada com uma sociedade que é mais justa, mais inclusiva, essencialmente dinâmica, e, para ser, a sociedade e a empresa precisa produzir uma agenda antirracista de forma estruturada. Para fazer isso, algumas coisas são importantes, mas a prioridade começa na atratividade, na capacidade de ter um acolhimento para mulheres e homens negros, e acho que também, dependendo do perfil, a diversidade étnico-racial também vai para a questão indígena, mas a gente está aqui focado na questão negra, dentro, aí, como a Andressa disse, com metas para toda a sua segmentação empresarial, ou seja, da sua empresa, em todos os níveis, chegando ao conselho de administração, passando pelos cargos de direção, a capacidade de você dizer que quero ter uma estratégia ativa de acolhimento de profissionais negros de alta qualidade e espalhados em toda a estrutura. Acho que essa é a prioridade, ou seja, uma meta de empregabilidade com ação afirmativa explícita a serviço de uma empresa dinâmica, criativa e geradora de riqueza. Só parênteses final para essa minha colocação inicial, sem cair nas armadilhas das falsas oposições de que não existem profissionais negros com a qualidade equivalente para as posições que eu tenho disponível. Tá? Os indicadores são vastíssimos na direção de dizer que, sem dúvida, no curto prazo, isso não é um problema. Pode ser que, dado o desafio estrutural que nós temos de mudança da qualidade da educação pública brasileira, a médio prazo isso possa até ter um problema que a gente tem que endereçar na política pública, e não na política das empresas de contratação. Então, em totem, não é verdadeiro que não existam profissionais negros qualificados para qualquer nível quando você estratificar as suas posições na empresa. Dado que isso é um fato da realidade, a questão é como é que a gente consegue priorizar na atratividade e depois, óbvio, acho que a gente deve conversar sobre isso mais, sobre as políticas de retenção, de transição no interior da empresa para dar conta. Mas a prioridade, eu acho que é
está sintonizado com a ambição de uma sociedade melhor do que nós temos, mais dinâmica, inclusiva e efetivamente transformadora, quiçá carbono neutro, uma economia em um modelo de desenvolvimento descarbonizado, e, diante dessa responsabilidade empresarial, vinculada a uma visão de bem público da sociedade, saber que as empresas produzem valor e podem produzir valor sendo bastante inclusivas, ao ponto de serem uma expressão do perfil demográfico da sociedade. Exatamente. Obrigada, Ricardo, pela sua contribuição. Vânia, Andresa, né, trouxeram aí pontos bastante relevantes com relação a professora foi bastante direta na contratação de pessoas negras, a Vânia também, para estabelecer metas para essa contratação. O professor Ricardo também trouxe aí várias argumentações da questão da atração do talento, né, da responsabilidade da empresa, pensar, ter uma sociedade também mais justa, né? Então, sempre é uma questão de intencionalidade, né? Como que a empresa intencionalmente pode fazer um processo de atração de talentos, né? E para todos os níveis hierárquicos, né? Que não fique só na base, trazendo aí estagiários e aprendizes, e a gente precisa pensar em todos os níveis, e como bem disse o professor Ricardo, nós temos aí pessoas qualificadas para que sejam contratadas, né? Como ele disse, hoje, né, nós tivemos aí um período pandêmico que vai trazer aí um reflexo a médio e longo prazo, né? Quem mais sofreu com a pandemia foi o jovem negro que ficou fora da escola, né? Voltando, como ele bem disse, políticas públicas, né? Mas a gente tem aí, hoje, nesse momento, muitos profissionais qualificadíssimos para ocupar qualquer vaga dentro das organizações, né? Isso é importante frisar. Não há mais a justificativa de que não existe profissional qualificado, ou então que se trata de baixar régua, né? Esse termo precisa ser tirado aí do vocabulário de baixar régua. Então, vamos aí agora para as perguntas aí individuais, aí vocês responderam a pergunta coletiva, eu estou esperando aí que no chat as pessoas aí coloquem as suas opiniões também, que é importante essa troca, né, do que eles acham que é importante, quais são as prioridades, o que sua empresa está fazendo, né, onde você trabalha, o que está sendo feito, o que deu certo, o que não deu certo, vai debater com a gente, vamos colocar aí quantas informações surgirem, ela vai aparecer aqui na nossa tela. Bom, agora, começando uma pergunta individual, professora Vânia, essa pergunta, como eu disse, a gente trouxe perguntas de convidados, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, o webinar, né? Então, essa pergunta é da Luiz Serena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil. E a pergunta da Luísa para atingir as empresas é necessário o envolvimento real do principal executivo na causa. Que ação prática pode ser realizada para que mais C-level trabalharem na promoção da equidade racial? Eu agradeço a pergunta, eu acho que ela é muito, muito importante no momento que nós estamos, né, do debate sobre inclusão de pessoas negras no mercado de trabalho como um todo, mas especificamente olhando os casos individuais das empresas, né? E eu acredito na combinação de 3 ações integradas, né? Quero ser bem direta em relação a ela. A primeira delas é a inserção desses assuntos nos instrumentos de avaliação e desempenho desse grupo específico de colaboradores e colaboradoras. E podemos, nesse caso, ter como ponto de partida básico, ter um ponto de partida básico e aí escalonando, né? Em minha opinião, nenhuma avaliação de desempenho e performance de equipes deveria ser implementada sem questões relacionadas às relações raciais na sociedade brasileira e também nas relações em ambiente de trabalho. Então, esse é o primeiro passo. Trazer para os processos de avaliação e desempenho. Há muitas coisas que nós podemos fazer nesse terreno. Segundo, a segunda ação é bonificar
as iniciativas e desempenho que demonstre compromisso efetivo com a redução das desigualdades étnico-raciais no Brasil. E nesse nicho está valendo toda sorte de gamificação. Por exemplo, eu acredito que vale a pena, faz parte do jogo, premiar quem faz a diferença. Então, por isso que, da minha experiência, eu diria que não é um atrativo, meramente atrativo, mas é uma forma de fazer essas pessoas acreditarem que elas podem fazer a diferença e que eu posso trocar com ela, que é alguma coisa que ela vai receber na sua vida, né? Pode ser, claro, pode ser participação nos lucros, o que seria ótimo. Pode ser um livro, pode ser um retrato, pode ser uma menção nos meios de comunicação da empresa, mas eu preciso dar um lugar em que você tenha um certo reconhecimento. Então, eu gosto disso, né? Bonificar, né? E o terceiro, como um passo necessário, e isso temos dito todo tempo, ao engajamento desse grupo, listamos a necessidade nas iniciativas de sensibilização e formação. E eu acho que sensibilização, com a experiência que eu tenho no mundo corporativo, são formas muito diferenciadas de aproximação desse assunto específico, que é relações raciais, enfrentamento ao racismo e inserção das pessoas no mercado de trabalho. Eu estou muito convencida da minha experiência é que a sensibilização inclui fazer com que os nossos colaboradores, sobretudo nesse level C, aprendam um pouco da nossa história como país, da nossa cultura como país e do histórico de discriminação que nós temos no Brasil. Formar é uma parte mais sensível de que, tendo sido sensibilizado sobre essa que é a sua própria história, você conseguiria, com uma formação, dizer: estou quase pronto para fazer, ou pronta para fazer diferença. Mas eu realmente, esse grupo é um grupo muito especial para ser trabalhado, para ser cuidado em qualquer uma das estratégias que a gente pense de promoção da equidade racial ou da igualdade racial no mercado de trabalho. Obrigada, professora. Foram contribuições excelentes. Andresa, professor Ricardo, vocês querem fazer alguma complementação com outras sugestões que podem ser efetivas para que a gente consiga sensibilizar o Cilev nessa questão de diversidade? Alguém quer fazer alguma contribuição? Posso, Beth. A Vânia falou sobre cuidar, né, desse grupo, né, da importância desse grupo aí na transformação. Tem um ponto, né, que é óbvio, né, que grande parte dessas pessoas elas são brancas. Então, é necessário ter um letramento e ter um acompanhamento para que elas entendam realmente as questões, né, que envolvem a pauta. Um modelo que deu certo, que vem dando certo com a gente, é que a gente tem um comitê de diversidade e inclusão que inclui especialistas externos da pauta racial. E esses especialistas, junto com a alta liderança, que desenvolvem, constroem esses compromissos, esses indicadores, né, direcionam esses investimentos para que a gente possa aí,
direcionar a estratégia dentro dessa pauta. Então, acredito que ter esse acompanhamento de especialistas externos é muito importante para poder ajudar nesse direcionamento. Obrigada, Andresa. Mais uma excelente sugestão. Professor Ricardo, alguma contribuição aqui, trazendo outras sugestões? Só sublinhar um dos 3 pontos, todos são fundamentais que Vânia trouxe, mas sublinhar a importância do primeiro ponto sobre os instrumentos de avaliação de desempenho dos colaboradores, está referenciado em critérios, em parâmetros que têm o objetivo de redução assertiva e acelerada da desigualdade racial. Acho que conversa com o ponto do André, ou seja, isso implica a empresa estar convencida de que diversidade e rentabilidade caminham juntos, e que diversidade e um melhor ambiente para trabalhar e uma empresa com melhor performance também caminham juntos. E, para isso, é muito importante desenvolver métricas em acordo com a cultura institucional da empresa, mas métricas que sejam capazes de efetivamente sinalizar o valor de uma estratégia de diversidade, aí gerando bonificação, gerando todos os sistemas de incentivos que sejam específicos da empresa, em acordo com esses instrumentos de avaliação. Acho que é muito importante, ou seja, traduz um grau de maturidade da empresa no que se refere ao compromisso de ter uma estratégia de fazer a sua empresa ser mais dinâmica, ser mais pujante, com mais capacidade de geração de riqueza, e para isso ela precisa ser mais diversa. Então é muito importante esses instrumentos. Só usei esse tempinho aqui só para sublinhar esse ponto da Vânia, obviamente alinhado com os outros 2. Obrigada. Obrigada pela contribuição de todos, pela resposta, realmente trouxe aí uma contribuição muito importante. Agora a pergunta professor Ricardo Henriques. Essa pergunta foi feita pela professora Raquel Teixeira, secretária estadual de Educação do Rio Grande do Sul. A professora pergunta qual o compromisso das empresas no acolhimento e desenvolvimento profissional de pessoas negras que ingressam nas organizações via ações afirmativas. Professor Ricardo, é muito bom ver a qualidade das perguntas e daqueles que formularam as perguntas. Ou seja, a Raquel Teixeira é uma fantástica secretária, que atualmente é secretária de Educação do Rio Grande do Sul, já foi secretária também estadual de Educação de Goiás, com uma experiência vastíssima nessa agenda e compromissada com a agenda de equidade racial no campo da educação. Acho que a gente estava levantando aqui alguns dados. Tem um estudo importante chama A Diferença que Faz a Diferença, recente desse ano, com Ethos, dado pelo Ethos, e que tem um dado que talvez comece essa conversa a partir da pergunta de Raquel. São 169 empresas que participaram, tá? E a declaração de 46% dessas empresas, em linha com a preocupação de Vânia, 46%, perto da metade, ainda falta muito, mas já é bastante, que incluem metas de diversidade na avaliação dos seus executivos. Tá? E, de alguma forma, cada um de uma especificidade, 34% também atrelam a estratégia de remuneração variável a agendas que tenham resultados importantes no campo da diversidade. Então, a questão-chave é o seguinte: há sinais importantes, acho que um pouco o que a Andressa disse no caso concreto da Ambev, mas em várias empresas, cada vez mais comitês de diversidade que incorporam colaboradores de vários níveis dentro da empresa. Isso está crescendo cada vez mais. Evidentemente, o próprio pacto é expressão disso, ou seja, há um calor
positivo nessa discussão, e isso está sendo cada vez mais sendo pauta relevante do segmento empresarial, obviamente dentro do guarda-chuva do ESG e dentro de uma visão mais, como eu estava falando antes, contemporânea nessa direção. Agora, tem várias experiências específicas, por vezes pontuais, e talvez isso seja importante discutir, como a Raquel está perguntando sobre o acolhimento e o desenvolvimento profissional, que talvez possam ser alavancadas e geradas como efeito demonstração para mais empresas. Experiências que têm a ver, por exemplo, com o vínculo da empresa com universidades ou centros de formação para recrutamento de pessoas negras adequadas ao perfil. Por que isso é muito importante? Porque não ao ter esse vínculo, e a gente tem experiências positivas nessa direção, você precisa ter dentro da empresa alguém, obviamente uma área responsável por fazer esse acolhimento e dar conta de forma acelerada, não só explicitar a cultura institucional da empresa, isso seria natural, mas de criar caminhos para que a intencionalidade da ação afirmativa tenha eco dentro do cotidiano. Portanto, desculpe, talvez genérico, quando você faz acolhimento e desenvolvimento profissional, por vezes você tem um profissional que tecnicamente é muito competente, totalmente adequado àquela sua área, por exemplo, de tecnologia, etc., mas que não é fluente em línguas, não é fluente em inglês. E como é que a empresa consegue fazer de forma acelerada a combinação, não no desenvolvimento profissional daquilo que é o core da atividade para a qual ele foi contratada, mas para outras dimensões que compõem o perfil amplo de competências desse colaborador. Então, a gente tem experiências em que você faz uma estratégia explícita de complementariedade no desenvolvimento profissional diante de skills, de características que ainda estão ausentes para compor a plenitude desse profissional. A outra coisa, e aí também em linha com a pergunta de Raquel, é a possibilidade, a importância, dentro da estratégia de desenvolvimento profissional como um todo da empresa, de nós estruturarmos, e novamente tem isso, PDIs e Plano de Desenvolvimento Individual, que sejam capazes de promover um percurso da carreira ao longo da empresa que acelerem esse desenvolvimento. Ou seja, não é cada vez mais necessário saber que as profissões, óbvio, na reconfiguração do mundo do trabalho, as formações originais das profissões não encontram um ambiente dentro das empresas em que aquilo que foi acumulado em termos de formação e conhecimento seja suficiente para dar conta da efetividade desse profissional dentro de cada empresa. Então, estratégias explícitas de desenvolvimento profissional com competências complementares ou de aprofundamento ao longo do ciclo de permanência desse profissional é fundamental. Isso, num quadro intencional de ações afirmativas, permite com que você otimize na empresa a agenda de desenvolvimento profissional in-job, tá certo? Ou com formações financiadas fora ou na própria empresa, que permitam ter um sinal de carreira, tá certo? Que mobilize a competência maior do ponto de vista da sociedade de conhecimento, que é desenvolver no trabalho a sua capacidade de aprender a aprender e desenvolver a sua adaptabilidade àquilo que está colocado como desafio. Então, concluo, gente, as mais promissoras experiências no mundo de estratégia de ações afirmativas que acolhem profissionais negros e profissionais que tradicionalmente não estão dentro daquela estrutura empresarial, promovem um desenvolvimento orientado para a ideia de adaptação, para a ideia de adaptabilidade
deste profissional, com toda a sua potência e criando condições dele ficar mais com capacidade de se adaptar às circunstâncias futuras. Obrigada, Ricardo, obrigada. André, vou deixar você para responder se tem uma complementação no final, porque completa a pergunta da Raquel, ela é complementar à pergunta que eu falei para você em seguida. Então, pergunta à professora Vânia se ela quer fazer alguma contribuição com relação ao desenvolvimento de pessoas negras que ingressam nas organizações via ações afirmativas, se a professora quer fazer alguma complementação aí. Vamos. Vamos lá, então eu vou perguntar, Andresa, porque a pergunta que foi feita pelo CEO da Suzano, Marcelo Batti, complementa muito aquilo que foi a pergunta da Raquel Teixeira, que fala de desenvolvimento de profissionais negros, né? Então, eu vou seguir com a pergunta, aí você pode complementar respondendo sobre ações que a Ambev está fazendo para desenvolvimento desse pessoal que está entrando via as ações afirmativas, né? Então, a pergunta do Marcelo, o senhor da Suzano, Marcelo Batti, é o seguinte: os dados indicam que as pessoas negras, no geral, estão fortemente presentes em posições iniciais, de entrada, especialmente na indústria, com baixo acesso aos canais de comunicação e oportunidades. Quais as práticas vocês indicariam para aumentar o alcance e a visibilidade e o desenvolvimento para esse público, de forma a promover o crescimento de carreira? Oi, André, depois eu deixei para o final, porque elas são complementares, né? São bastante. Eu acho que o primeiro passo foi contratar, né? Foi a gente realmente atrair e contratar pessoas negras. E depois disso, o próximo passo é realmente trabalhar no desenvolvimento e na promoção. De fato, essa é a foto, né? Do mercado. A partir do momento que a hierarquia, né, vai subindo, o ambiente vai embranquecendo. Então, quando a gente olha o censo e dados, a gente vê que a operação das empresas tem muitas pessoas negras, né? Mas a liderança, ela é majoritariamente branca. E aí, o que fazer, né? Como trabalhar? Então, hoje, na Ambev, a gente tem já alguns direcionamentos e alguns programas focados no desenvolvimento dessas pessoas, né, para subirem de carreira. A gente tem alguns resultados positivos de atração já de lideranças do mercado, também de promoções internas, comprovando muito o que foi dito, né, que não falta gente, a gente precisa realmente abrir as oportunidades. Passa muito pelo que foi falado também sobre entender que competências, né, que habilidades eu preciso de fato para essa função e o que eu posso, junto com essa pessoa, desenvolver para que ela possa crescer, né, e alcançar outros voos. E pensar também numa liderança mais alta, né? Quem são esses líderes hoje que já estão dentro da empresa, mas que podem ser desenvolvidos e acelerados, né, para estarem em postos maiores? Então, são em vários níveis que a gente pode trabalhar para poder mudar essa fotografia. E passa muito também por vieses, né? Como é que eu posso falar? Por questionar os padrões que a gente já executava. E por programas de recrutamento interno, programas de desenvolvimento, de promoções. Por que aquelas regras estão ali, né? Será que elas são válidas ainda? O que a gente pode fazer para mudar? Vou pedir licença para dar um exemplo meu, né? Formei há vários anos atrás e eu não era uma pessoa apta para entrar num trainee de uma empresa grande, por exemplo, né? Porque os trainees, o programa de trainee anos atrás, ele tinha alguns requisitos como inglês, como intercâmbio, que eu não tinha condição de fazer, não é? E tinha uma questão também que era sobre a universidade. Tinham universidades específicas que eram buscadas. E eu sou do Maranhão, acho que alguns já notaram pelo sotaque. Eu sou formada na Universidade Federal do Maranhão, então a minha universidade não estava nessa lista, né? E quem disse que eu não era boa o suficiente para estar ali, né? Então, são regras que a gente aprendeu que não funcionam, que a gente precisava mudar se a gente quer realmente transformar a cara da liderança das empresas. Obrigada, Andresa. Obrigada pela sua colaboração. E hoje, né? Hoje a gente tem. Quer complementar, professora? Eu quero complementar. Eu vou concordar extremamente com a Andressa no que ela apontou. É seríssimo o padrão de julgamento das universidades. Isso é um sério problema, né, que nós temos. E a outra coisa que eu também estou convencida, sim,
E isso é muito interessante, Ricardo. Muita conexão com o que você falou. Porque esse padrão de excelência que, e eu concordo que você tenha colocado, ele é desvirtuado com uma situação como essa no concreto. Determinadas universidades não são consideradas padrão de excelência e que, portanto, eu deva ter elas como também seus alunos, saindo de lá, sejam adequados à nossa empresa, né? E a outra coisa que eu queria pontuar em relação a esse assunto, Vanessa, que diz respeito, na minha opinião, eu estou particularmente convencida sobre a importância de controlar o turnover. É preciso olhar com muito carinho as estratégias de retenção das empresas, sabe? Eu acho que não vai haver boas práticas na oferta de oportunidade sem que haja atenção à prática de retenção. Reter e incluir diversas estratégias, e uma delas é segurar um ambiente e relações de trabalho isentas de padrões discriminatórios. E também atentas às práticas que, ao fim e ao cabo, impedem que pessoas negras apresentem um melhor desempenho, né? Que apresentem o melhor de suas habilidades e das suas potencialidades. Não há possibilidade de mostrar habilidade e potencialidade sob os julgamentos que demonstram racismo em sua essência. Então, a gente deve encarar que as pessoas irão ascender se nós tivermos cuidados com elas, que não são cuidados apenas que elas aprendam aquilo que as empresas precisam apresentar como resultado. Existe uma camada fina de formação nos ambientes de relações de trabalho que diz respeito a não discriminar. E isso tem muito que ver com turnover. Quando uma empresa não está preocupada em olhar padrões discriminatórios, chances há de a retenção refletir isso, ou a não retenção refletir isso. E nós precisamos ter tempo para maturar isso. E veja, nós devemos considerar que a contratação é um processo dentro de uma empresa, enfim, caro, custoso. E quando um determinado gerente decide que aquele empregado ou empregada não lhe está mais satisfazendo determinados padrões, ninguém é responsabilizado pelo custo que isso deu à empresa. Eu tenho refletido sobre isso. E a marca de rotatividade das empresas brasileiras, né, Ricardo? É puro desperdício, não é não? Ricardo, você quer responder, Ricardo? Não, só a conclusão da Vânia precisa. Que é bom ter uma economista assim, né? É Porque bom a gente ter. já na... Custa ou não custa? Custa. Exato. No mínimo é desperdício. Eu acho que a Vânia está tocando assim, no mínimo é desperdício. É desperdício financeiro, e é uma coisa curiosa, porque vou usar de novo a palavra desperdício, mas só como analogia, é desperdício do ponto de vista da cultura institucional. Ou seja, se você tem a intenção de ter uma estratégia antirracista na tua empresa, você precisa estar atento para essas formas de monitorar e avaliar comportamento, porque, por definição, a sociedade
tamanho, o racismo é estrutural de tamanho que não basta as pessoas entrarem, o dia a dia poderá ser um dia a dia de práticas discriminatórias e preconceituosas. Você precisa ajustar isso também, senão o teu DNA não muda, né? Isso é uma questão, a ambição daqueles que estão aqui, né, conosco, aqui discutindo, participando, tal, das empresas que querem alavancar essa agenda, tem que mudar a chave, né? Mudar a chave, e se você já atraiu, já manteve e gera essa rotatividade nova, então, é um desperdício até do investimento que você fez, né? Nos dois sentidos. Vânia está absolutamente Não, precisa. ou para quebrar um pouco o gelo, né, que está tudo muito forte, né? Ou para usar uma expressão popular, tem que combinar com o lateral esquerdo, né? Tem que combinar. Exatamente. Porque não vai combinar depois que cai nas redes sociais, né, Beth? Exatamente. Isso, depois de ser cancelado, de ser Exatamente, né? discriminado. Aí depois não vai ficar com é um problema da cultura de cancelamento. Meu querido, não, entendeu? Se já existe a cultura do cancelamento, presta atenção e faz o seu serviço antes, né? Exatamente. Antecipa isso, né? Gente, seguindo aqui, né, que o nosso tempo está muito bom esse bate-bola aí, já trazendo aí para o campo futebolístico. Vânia, já que você está falando aí, a pergunta é para você. Essa pergunta é do professor Hélio Santos, né, idealizador, né, e fundador do Pacto, e também presidente do conselho da Oxfam. Ele pede que você responda das experiências exitosas da Petrobras na condução de ações afirmativas que podem ser aplicadas em empresas privadas. Essa pergunta de amigo, assim, né? A gente não pode nem, né? Bom, enfim, eu tenho que agradecer muito o Hélio Santos por essa pergunta, mas, acima de tudo, agradecer a fonte de inspiração e ética que Hélio Santos é para todas nós, ativistas negros e negras. Feliz é o país que tem uma pessoa com esse espírito, com essa energia, com essa promessa, com essa esperança. Então, eu fico muito... Somos amigos há muitos e muitos anos, poderia aqui ficar falando, mas eu quero dizer, sabe, que para mim é muito importante o Hélio Santos na minha vida, sobretudo porque é uma pessoa importante na minha formação como pessoa, na minha formação profissional e, sobretudo, na minha formação política. Então, respondendo ao Hélio, né, eu queria dizer que eu atuei como consultora do Programa de Diversidade da Petrobras por 10 anos, e foram 10 anos extraordinários. Eu aprendi demais e fizemos muitas coisas interessantes e estruturantes. As coisas interessantes talvez não sejam mais importantes como registro, sinceramente, mas ações estruturantes, percebo, é o que vale a pena pontuar, né? E, em primeiríssimo lugar, nós contamos com o compromisso da alta direção da companhia para o nosso programa de diversidade. E isso nos levou a ter, por isso, porque eu menciono como sendo estruturante, é que o respeito à diversidade humana e cultural foi inserido como um dos 10 valores corporativos da Petrobras. Isso em 2006. Esse lugar da diversidade humana e cultural como valor corporativo, o que significava dizer desdobrar em todas as áreas de negócio da companhia, fez toda a diferença. Esse é um primeiro. Isso foi estruturante. Para além disso, houve algo muito especial naquela época, que foi justamente a adjetivação do que compreendíamos como diversidade humana e cultural. Parece que não, mas aquela época era uma novidade, 2006, né? Então,
diversidade humana numa perspectiva de valorizar os indivíduos e diversidade humana em atenção às comunidades, aonde esses indivíduos, homens e mulheres, negros e brancos, povos originários, não era essa a palavra que nós usávamos, essa expressão, esse conceito à época, mas a ideia é essa, como o ambiente e as comunidades nos eram importantes. Isso é uma coisa importante para o business da companhia. E eu digo sempre hoje que é muito importante adjetivar a diversidade, sabe? E na Petrobras, nós adjetivamos diversidade, era diversidade humana e era diversidade cultural. E a outro passo importante, estruturante, foi descrever, assumir quais eram os princípios que o valor de diversidade humana e cultural se assentava. Quais eram os pilares? Nós não chamávamos pilares, não. Nós chamávamos princípios. E eram 3 princípios, né? A não discriminação, o respeito às diferenças e a igualdade de oportunidades. Isso foi muito estruturante do ponto de vista conceitual. A outra coisa conceitual importante para políticas de ação afirmativa foi ter um comitê de diversidade forte e no mais alto nível de tomada de decisão da companhia. E isso significa dizer que as pessoas que faziam parte desse comitê tinham, dentro das suas áreas de negócio, poder de decisão ou, mais importante, negociação. Isso foi muito estruturante. A outra coisa que foi muito estruturante é ter um RH que compreendeu que políticas de ação afirmativa, ou igualdade de oportunidade, ou não discriminação eram assuntos importantes e de sua responsabilidade. Isso fez muita diferença. E fez diferença ao ponto de, por exemplo, saber e ter que reconhecer que esses temas e essas pautas deveriam estar desde o código de conduta, código de ética da companhia, até os acordos coletivos de trabalho. Isso foi muito estruturante. Uma comunicação muito forte, muito alinhada a transmitir esse valor corporativo, e a outra coisa que foi trazer o enfrentamento à discriminação racial para um certo centro. Não foi por outra causa que nós fizemos o censo de diversidade da companhia, levantamos os indicadores de progresso da companhia. A Petrobras tem um histórico, já tinha um histórico de pessoas negras, homens negros entrando, é da característica do business petróleo e gás, o que faz toda uma diferença. E eu diria que nada teria sido também possível no atendimento a esse assunto da política de ação afirmativa, equidade, discutir discriminação racial, fazer o curso de formação às áreas mais longínquas do país, incluindo prestadores, postos, frentistas dos nossos postos BR, se nós não tivéssemos atrelado a uma política pública de enfrentamento à equidade, à discriminação racial. Nós sempre trabalhamos com uma dimensão importante: fortalecer as políticas públicas de enfrentamento à discriminação racial. Então, nós sempre trabalhamos com a Secretaria de Políticas da Igualdade Racial da Presidência da República. Trabalhávamos com a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Presidência da República. Ou seja, nós assumimos a responsabilidade como uma empresa de capital misto
para usar uma palavra que o nosso amigo Ricardo Henrique gosta muito, radicalizar o enfrentamento ao racismo, à discriminação racial e também à discriminação contra as mulheres. Então, é muito confortável trabalhar naquele momento, como, por exemplo, fazer com que o Estatuto da Igualdade Racial, que foi aprovado em 2010, tivesse uma dinâmica, uma presença, uma legislação ativa dentro da própria Petrobras. Eu aprendi demais, eu nunca pude imaginar na minha vida que fosse aprender sobre petróleo e gás, aprendi demais. E eu diria que foram os anos mais incríveis da minha vida para compreender o que é o processo de negociação interno de uma empresa. Em alguns momentos, a gente fica frustrado de uma determinada medida que nós sabemos que é justa, necessária e adequada não passar. Mas a gente tem que persistir e tem que criar alianças, e tem que conversar, e tem que fazer estudos, e tem que convencer as pessoas. Não tenho problema nenhum com isso. Então, foram 10 anos extraordinários pelo estruturante que nós fizemos. Então, não é só o bom resultado. O estruturante é saber que, para chegar a um resultado, é necessário ter negociação. Se não houver negociação e o convencimento de todas as partes interessadas, a medida não anda. O boicote acontece, o resultado é fraco. Era isso. Obrigada, Hélio, por essa pergunta. Eu não falo disso há muito tempo, entendeu? Eu não preciso ser os prêmios que ganharam, não é isso. Mas, assim, e o que eu acho mais interessante é que eu saí de lá eu entrei em 2006 e saí em 2016. O que eu mais acho lindo é que nada caiu. Tudo se permanece lá e avançando. Isso é maravilhoso. Outro dia, uns 2 anos atrás, eu passei no prédio e o prédio estava todo colorido, né? Com as cores do arco-íris. E a gente tinha tentado isso, uns 2 anos atrás, a gente tinha tentado isso com uma moléstia no mês de julho, nunca conseguimos. Quando eu olhei para cima, que eu vi, eu falei, gente... Valeu a pena. Nada Valeu a pena. Valeu a pena. Eu falei, gente, o que é isso? Foi muito lindo. Valeu a pena. Bom, eu vou agora... Muito. Olha, eu não conhecia, mas foi excelente a sua história, né? A gente depois precisa de um tempo, de repente, só de um webinar para poder contar detalhadamente esse programa maravilhoso. Eu vou, para a gente ganhar tempo, eu vou agora fazer uma junção de perguntas, até senão nossos convidados que mandaram essas perguntas vão ficar muito bravos comigo. Então, Elizabeth, você não deixou a minha pergunta ser lida. Então, Ricardo, eu vou juntar 2 perguntas, uma mais provocativa do professor Celso Prudente, né? Sensacional, que ele fala qual o compromisso mínimo para as empresas assumirem o protagonismo na mudança do desequilíbrio racial. E junto a essa pergunta, eu já faço a pergunta do Gustavo Werneck, da Gerdau, presidente da executivo do Grupo Gerdau, que ele traz uma seguinte questão, que lá na Gerdau, eles se empenharam bastante em atrair, promover e reter pessoas, que foi um tema que você trouxe, com qualificações adequadas para cada cargo, estando atentos aos vieses inconscientes que aceleram a curva de inequidade racial em posições de liderança. Eles, na Gerdau, acreditam que é preciso ter ações afirmativas e estruturadas para reverter esse quadro, e, por isso, eles assumiram o compromisso de avançar com o percentual de pessoas negras em posição de liderança até 2025. Eles estão em um processo de transformação cultural e, junto com isso, nos questionamos se o conceito de meritocracia não deveria ser repensado nas empresas. Afinal, uma empresa não é feita de melhores talentos individuais. Mas da qualidade de interação entre todos para produzir bom resultado. Por isso, gostaria de ouvir como as grandes empresas têm
ou devem conduzir essas discussões e quais os modelos de avaliação comportamental e de resultado que estão sendo propostos. Então, o professor Celso perguntando qual o compromisso mínimo para as empresas assumirem o protagonismo de mudança do equilíbrio racial no Brasil. E o Gustavo Werneck, ele resumindo aí, gostaria de ouvir como as grandes empresas têm ou devem conduzir essas discussões e quais os modelos de avaliação comportamental e resultado que estão sendo propostos. Parece que as respostas já trouxeram aí, ao longo, essas temáticas. Então, por favor, professor Ricardo. Obrigado, Beth. Não faz essa maldade com a Andressa de juntar duas perguntas, não. Eu encaixo essa maldade, mas não faz com ela, não. Agora, a primeira, para quem não conhece, o Celso Luiz Prudente é uma liderança fantástica, em particular com um histórico na discussão do cinema negro muito relevante para a história do país. Mas acho que a ideia de mínimos, nós já falamos um pouco sobre ela, mas talvez uma coisa importante, só para fazer uma lista, o próprio fundamento do Pacto da Equidade Racial, que tem um índice de equidade racial ponderado, adequado ao contexto das empresas, ponderado no sentido da demografia do território, por tipos de profissão, né, e por inserção da empresa no mercado, hoje, me parece, uma porta de entrada relevante para as empresas assumirem com nitidez a sua estratégia de equidade racial. Ou seja, então, aderir ao pacto e aderir às métricas associadas ao índice me parecem dois caminhos importantes, né? A segunda coisa chave acho que tem a ver com a primeira resposta da Andressa, só para recuperar, é o seguinte, que é a ideia de que você tem que ter metas. Né? Você estabelece metas, constrói isso ao longo do tempo, e metas com aquela ponderação, inclusive, da discussão de turnover que a Vânia trouxe. Métodos individuais, metas coletivas e metas de coerência da estratégia. Né? Elas têm que estar ali colocadas. Então, atrair muito, só para um exemplo importante, muitos profissionais negros, mesmo em várias etapas da minha atividade, e gerar um turnover por uma suposta inadequação do cotidiano à empresa, evidentemente é provável que seja expressão de várias práticas racistas que poderiam ter ocorrido na empresa, deve ser entendido como uma meta de baixo turnover também é importante, porque isso expressa não a resiliência do profissional, e sim a resiliência da empresa para reter os seus profissionais diante da estratégia afirmativa. Associado a isso, um sistema de avaliação de performance, de desempenho, novamente individual e coletivo, daquele setor, daquela área, e que isso incida sobre os executivos como um todo. Tá? E aí outra coisa que acho que está ainda no mínimo, a ideia que também foi tratado aqui, do acolhimento, da capacidade de você construir planos de desenvolvimento individual adequados entendendo o perfil, entendendo a mobilidade interna provável na empresa. Então, acho que isso compõe o mínimo. Eu passo direto à longa pergunta do Gustavo, da Gerdau, destacando o seguinte, que não é a mesma coisa, mas é o seguinte, o amadurecimento da agenda ESG como um todo, né, a questão ambiental, social e governança, que hoje está sendo um latim disseminado entre as empresas, uma grande nomenclatura entendida e compartilhada por todos, ainda tem mais potência, em regra, no ambiental do que no social, e dentro do social, a discussão da equidade racial ainda tímida. Né? A questão-chave vai ao encontro da pergunta do Gustavo, só que eu faria uma modulação
para que você deu a pergunta, Beth, que não quero discutir sobre existência ou não de vieses inconscientes, há toda uma literatura sobre isso, mas me parece que a chave de leitura dos vieses inconscientes reduz a chance de que a estratégia da empresa objetivamente converse com os traços estruturais do nosso racismo. É óbvio que os marcadores de racialização e de discriminação incidem sobre a subjetividade de todos, mas eu acho que a gente tem como construir modelos de avaliação que tenham capacidade de objetivar muito mais estas relações discriminatórias que se dão no campo do dia a dia da empresa. Então, passa desde uma coisa que também já foi falada aqui, do letramento sobre a questão racial, explicitamente para o entendimento do que se institui, aí usando uma expressão da Cida Bento, como um pacto da branquitude, ou seja, é fundamental que uma empresa, e quase por construção na maioria das empresas brasileiras, masculina e branca, entenda as suas situações de privilégio e, sobretudo, que essa situação de privilégio reduz a potência de geração da riqueza da empresa. Certo? Uma empresa que tem, aí não é um problema de viés inconsciente, que tem um viés de homens brancos, tenderá a ser menos dinâmica e menos produtora de riqueza do que uma empresa que seja capaz de intencionalmente acolher uma estratégia de diversidade. Então, acho que existe um conjunto de métricas de avaliação sobre resultados, por um lado, e sobre integração, sociabilidade, trabalho coletivo, visão de uma corporação, né, de uma empresa mais contemporânea, porque plural, diversa e acolhedora, que podem, e a gente tem isso distribuído, se a gente quiser, as métricas que o GRI, o Global Report Initiative, fazia lá atrás, e que ela continua fazendo setorialmente, várias métricas, volto a frisar, a destacar, o índice de equidade racial é também um bom espelho para isso, mas eu tenho métricas que eu posso pegar na literatura, pegar nas experiências internacionais, em algumas experiências brasileiras, e atualizar para a gente poder tornar viável a estratégia da Gerdau e de outras empresas de ações afirmativas estruturadas como intenção do projeto empresarial. Obrigada, Ricardo. Olha, gente, a gente podia ficar 2 horas aqui e é pouco, hein? Tem muita coisa para falar e o debate está muito, muito bacana. Andresa, eu vou também fazer a mesma coisa que eu fiz com o Ricardo. Eu vou fazer a junção da pergunta da Adriana Barbosa, né? Se o Instituto Feira Preta. Andresa, eu tentei te ajudar aqui, ver se ele tentou, não faz isso com a Andresa. Né? E uma outra aqui que é o CEO, o Patrick Kubrick, que é do grupo Móvel, né? Que contém 7 empresas, né? Então, a Adriana, ela faz um questionamento de que forma vocês estão enxergando esse movimento de diversidade no corporativo e quais os grandes avanços e quais os obstáculos que precisamos ainda superar. Essa foi a pergunta da Adriana, né? E a pergunta do Patrick, né, da Mobile, ele fala: no atual cenário de restrição de capital, as empresas de tecnologia estão buscando melhorar sua eficiência e, com isso, congelando contratações. Eu estou afirmando que as perguntas acabam tendo uma certa conexão. Congelando contratações ou reduzindo o quadro funcionário. O que elas podem fazer para, mesmo nesse cenário, continuar avançando na pauta diversidade, equidade e inclusão? Tá. Então, começando da segunda pergunta, acho que a gente já falou um pouquinho aqui da importância dos programas internos de desenvolvimento, né? Então, a gente muda o quadro não só com as contratações externas, mas trabalhando dentro de casa com quem já está com a gente, né? E quanto à questão do movimento, né, das empresas, a gente vê muito positivamente. Particularmente, eu participo de vários grupos externos, né? Várias iniciativas entre empresas na busca de uma maior equidade, né? Fechando compromissos públicos e compartilhados. Eu acho que esse movimento é muito bom, primeiro, porque ele traz um campo de aprendizado, tá? Então, é um campo que a gente troca muito, né? A Vânia trouxe agora o exemplo da Petrobras, e é música para os meus ouvidos, né?
É um trabalho que ela fez, que foi consistente, né? E ela saiu e está lá, e está crescendo, né? Então, são cases como esse, ou trocas e aprendizados que a gente vai vendo como que está acontecendo nas outras empresas que inspiram umas às outras. Na Ambev, a gente está no início de jornada, tá? Mas mesmo nesse início de jornada, a gente publicando o que a gente faz, tem várias outras empresas que nos procuram também para entender o que está acontecendo aqui, né? O que a gente está fazendo, né? E esse campo ele é uma troca, né? E tem um quê de provocação também, né? Na provocação positiva, né? O que a empresa X está fazendo, né? Como é que eu posso alcançar também melhorar? E a gente vê que esse caminho é um caminho sem volta, né? A sociedade, ela, assim como toda a pauta ESG, a pauta racial entrando junto, ela é uma cobrança da nossa sociedade, né? Cada vez mais as pessoas estão cada vez mais preocupadas, né? Com questões que antes, né, não eram questionadas, né? E se a gente olha para alguns anos atrás, eu estou há cerca de 15 anos no mundo corporativo. Eram coisas que hoje são percebidas e são entendidas, né, como absurdas, né? E que bom. Então, eu vejo o movimento corporativo de forma positiva, acredito que a gente tem que acelerar, tá? A pauta exige uma rapidez maior do que as coisas estão, como as coisas estão andando, mas já vejo evoluções. E vejo um caminho muito de unir esforços entre essas empresas, e o Pacto faz parte disso, né? O Pacto é um movimento que busca também essa coalizão, né, entre empresas na busca pela equidade. Obrigada, viu, Andresa? Agora, a hora, Cida, Vânia, você tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer antes de encerrar, que é uma pergunta de uma pessoa que eu tenho uma admiração ímpar, que é a Cida Bento. Eu sou uma admiradora da Cida, não canso de falar, eu sou realmente muito fã, e ela fez uma pergunta linda, ela me mandou em áudio, né? Se eu pudesse passar o áudio assim, com a voz dela, falando a pergunta, ia ser fantástica, mas eu vou ler, eu não tenho a voz da Cida Bento, me desculpe, eu vou ler, eu gostaria para que você respondesse, e depois a gente encerra aí com o fechamento. Paulo do Alicerce, vou ter que deixar você para um outro momento, tá bom? Desculpa, não vai dar. E eu vou querer que você responda essa pergunta da Cida Bento, e depois a gente vai e já dê aí as suas considerações finais para o encerramento, né, deixando uma mensagem, e depois eu abro para o Ricardo e para a Andresa, para que eles também deem as suas considerações finais. Combinado, gente? Então, a Cida, ela coloca assim: se Sankofa é o pássaro que viaja para o passado para pegar as pedras do ontem e trazer para o presente e plantar para o amanhã. Ou seja, são pedras dos nossos ancestrais, são experiências dos nossos ancestrais. Como é que a experiência com cotas no ensino superior e os seus resultados podem contribuir para plantar o amanhã, no sentido de uma ampliação para toda a educação básica para o trabalho? A área de saúde, dentre outras áreas fundamentais para a gente conseguir avançar para equidade e diversidade dentro das organizações. Também a amiga querida, intelectual brilhante, ativista de primeira horíssima, Cida Bento. Olha, é difícil responder rapidamente, mas vou tentar o meu melhor. Primeiro é o seguinte: quem me conhece sabe que eu tento ser o mais direta possível em algumas situações. Vamos a um fato objetivo: nós, negros, criamos esse país, né? Não haveria esse território de 8 milhões de quilômetros quadrados, se não fosse as pessoas negras africanas escravizadas. Tudo que nós temos foram essas pessoas que nos deram. Nada. Mesmo sob a escravidão, nós produzimos as riquezas, as igrejas, as estradas. Então, é muito tenebroso
que a gente esteja no século XXI pedindo emprego, pedindo trabalho. Tem alguma coisa de muito errado nesse país. E esse muito errado é o pós-escravidão. As organizações do movimento negro, e Ricardo é parceiro nessa estratégia, nessa história toda, muito parceiro. Nós dizíamos que as políticas de ação afirmativa nas universidades iam dar certo. E elas deram certo. Lutamos contra tudo e todas contra todos. Disseram que nós íamos terminar, íamos fazer cair o nível das universidades públicas no país, como se nós estivéssemos todos os dias, todos os anos, com indicações ao Prêmio Nobel de Literatura, de Química, etc. Disseram que nós íamos criar o ódio racial no país. Imagina, gente preta, jovem, querendo fazer uma coisa absolutamente correta, que é estudar. Então, Cida está correta. Nós continuamos dando a esse país o melhor que nós temos. E o que é melhor que nós temos? Nós queremos uma vida decente, um país decente. E é muito de filosófico no que nós propomos desde os anos 40. Né, Ricardo? Educação é fundamental. E, com certeza, esse país não vai dar certo se esse bem precioso não for acessível e de qualidade às pessoas negras desse país. Isso é que vai fazer o país ser completamente diferente. Esse é o pássaro que a gente está todos os dias mostrando à sociedade brasileira. Cida vem da área de saúde, nós precisamos de mais psicólogos, nós precisamos de mais assistentes sociais, nós precisamos de mais geólogos, mais engenheiros, nós precisamos de mais tudo isso. Então, Cida, talvez o que a gente possa continuar dizendo é que, para avançar a equidade e a diversidade dentro das organizações, essas organizações também precisam responder qual país elas querem ter, qual nação elas querem ter. O que nós estamos aqui conversando de enfrentamento ao racismo é uma proposta de pacto para essa sociedade. Feliz é o país que tem jovens que querem estar nas universidades e não nas valas assassinados. É isso que eu podia dizer. Vânia, perfeito, perfeito, perfeito. Muito obrigada. Fantástico, né? Até traz aí um pouco da pergunta do Paulo Batista do seu do Alicerce, que ele está perguntando do investimento da empresa em educação, né? Na educação básica, né? Se a gente não investir em educação básica, a gente não vai avançar, né? Então, assim, ele traz esse questionamento. Aí que está. Eu não sei se é educação básica, viu, né? Eu não quero entrar. Nós não vamos avançar se isso não for um valor da sociedade. É simples assim. Exatamente. Não tem muita. Tem saída, Eduardo, né? Pode ser. O futuro é esse. Eu não vou entrar na seara do Ricardo. E é isso, Ricardo. Para isso não tem conversa de viés inconscientes. Exatamente. Entendeu? As pessoas precisam aprender. Simples assim. Perfeito, perfeito. Perfeito. Então,
Andresa, Ricardo, as suas considerações finais, que nós extrapolamos aí um pouquinho só o tempo, mas eu acho que quem ficou acompanhando teve uma noite assim bastante esclarecedora. Eu que estou aqui, eu estou assim embebecida de tanto conhecimento, de tanta troca, para mim foi sensacional. Né? Então, espero que as pessoas tenham gostado tanto quanto eu. Andresa, suas considerações finais. Ricardo, as suas considerações finais, por favor. Eu falo antes para a Andressa poder concluir, encerrar a mesa. Só antes das considerações finais, um comentário em função da última pergunta e da excelente resposta de Vânia. É só para as cotas das universidades públicas com recorte racial expressam uma das políticas mais bem exitosas do período pós-constituinte que nós vivemos. Em pouquíssimo tempo, a primeira experiência de cotas é da UERJ, de 2002, há 20 anos. A lei de cotas das universidades federais e dos IFETs é de 2012, tem 10 anos. E, portanto, em pouquíssimo tempo, nós produzimos uma intelectualidade negra e indígena de uma qualidade altíssima em várias áreas, e uma quantidade enorme de áreas também. Aliás, parte disso para o diálogo que a gente começou hoje, né? Essa falsa questão da inexistência de profissionais com alta qualidade, negros e negras. Isso, por um lado, isso não é fato, isso é um equívoco de interpretação, de entendimento da realidade, mas, além dos profissionais qualificados, queria só sublinhar o que dá um orgulho enorme para esse país, a quantidade de intelectuais negras e negros e indígenas que nós temos hoje, não tínhamos nesse volume há alguns anos atrás. Os olhares negros aí. Tá? Então, só essa coisa. E, para comentário final, agradecer enormemente. Acho que o Pacto de Promoção da Equidade Racial é uma enorme contribuição, uma inovação. É muito bom ver que a gente teve, nos últimos anos, duas inovações importantes do ponto de vista da institucionalidade brasileira. Uma que vem dos movimentos sociais, que é a Coalizão Negra para os Direitos, um dos maiores avanços que nós tivemos na última década. Tá? E a outra que vem, né, da organização da sociedade civil voltada para o setor empresarial, que é o Pacto de Promoção da Equidade Racial e outras agendas, existem outras agendas nessa mesma, o Movimento AR também vem nessa direção, outras agendas que têm a responsabilidade de não só constatar, mas criar caminhos objetivos e concretos para que as empresas possam estar canalizando suas estratégias intencionais de redução da desigualdade racial a partir da promoção da equidade racial. Então, queria concluir só parabenizando o pacto, a iniciativa do pacto, a concretude do pacto e, obviamente, desejando vida longa ao pacto, o que implicará um volume crescente de empresas aderindo ao pacto. Muito obrigado, Beth, Andressa, Vânia. Muito obrigado por esse momento. Acho que a Andressa caiu. Cadê ela? Caiu? Professora Vânia, quer fazer uma consideração? Aproveita, ela está voltando. Ela está voltando. Então, quando ela está voltando, eu quero fazer propaganda do livro online Olhares Negros, 8 intelectuais, mulheres negras brasileiras, que escrevem toda semana na coluna Olhares Negros, do site Congresso em Foco, e o livro reúne as colunas publicadas no primeiro ano de existência da coluna. E aqui é uma perspectiva... Uma delas, a própria Vânia, certo? Essa que vos fala. Essa aqui é o Jabá, chamado Jabá. E aí, essa que vos fala, mas o que é também muito interessante, somos grandes amigos, é que também é um encontro, viu, Andressa, intergeracional. Wanda tem 80 anos e a Yara tem 25, e a gente pode fazer isso, né? É muito legal. E também uma outra coisa que eu sugiro a leitura é Olhares Negros, tá? Na rede, então é só baixar, é gratuito.
e ela tem 2 apresentações que para nós é muito cara, a apresentação da Angela Davis e de uma outra pessoa absurdamente genial, que vocês devem conhecer, que é a Patrícia Sellers, uma advogada criminalista internacional, que foi procuradora do Tribunal Internacional Penal de Haia durante 17 anos. Uma afro-americana como a Angela Davis. Convido. Nossa, Fiz obrigada. Curiosa aqui para ler. Andresa. Eu ia esquecendo. Tá bem que deu aí o teu tempo. Andresa. O falou, as intelectuais, eu falei, meu Deus, agora... eu para mostrar aqui o negócio. Andresa, suas considerações finais, querida. Oi, pessoal. Infelizmente, minha conexão caiu bem no finalzinho, mas eu quis voltar aqui para agradecer, né, o convite do Pacto para participar dessa mesa aí com gente tão especial, com falas tão consistentes. Saio aqui, né, termino essa noite aí com mais aprendizado. E como consideração final, eu quero deixar um desejo, né? Um desejo que, de fato, o que a gente esteja fazendo hoje reverbere, né? E que a gente construa, né? Que isso realmente se transforme em um ambiente mais de equidade racial dentro das nossas empresas. Hoje, mais cedo, eu estava numa reunião, né, entre as mulheres da área. E 2 meninas, né, 2 mulheres negras, né, que estão começando, né, na posição de liderança, falaram que quando me viram a Carol, que é uma outra gerente negra da área, elas ficaram felizes, né? Porque se viram ali representadas. O que eu não falei para ela que não deu tempo, para elas duas, é que eu também fiquei feliz, né? Eu também senti esse conforto, que na verdade é uma esperança, né? De que as coisas estão mudando e estão se transformando. Então, que venham mais Andresas, mais Caróis, mais Tainás, mais Mares, né? Que a gente preta, né, esteja nos ambientes organizacionais, né? Que a gente possa prosperar junto com a sociedade, né? Essa sociedade que é nossa, né? De todos nós. É isso. Obrigada. Eu queria agradecer muito a Andresa, a Vânia, o Ricardo. Eu acho que o objetivo, que é troca de saberes, conhecimento, foi cumprido de forma exitosa. E meu muito obrigado para quem continua aqui até agora, um pouco atrasamos um pouquinho, continua aí nos acompanhando, vai ficar gravado no YouTube, e foi um prazer. E acompanhe o Pacto, que muitas outras coisas irão surgir. Boa noite. Opa, professor. Não, eu quero mandar um beijo. Agora, né, plateia, quero mandar um beijo especial para o meu amigo Reinaldo Bugarelli, né? Que está aqui nos assistindo. Ai, gente, obrigada e boa noite a todos, todas e todos. Tchau, tchau.